Olá, seja muito bem-vindo à nossa 16ª aula aqui do NCS Base e hoje nós vamos falar sobre processamentos paralelos. Na aula de ontem nós estudamos sobre roteamento de sinal e agora nós vamos começar a duplicar sinais dentro da nossa sessão para realizar estes processamentos paralelos. Quando a gente fala de processamentos paralelos, com certeza a mais conhecida é a compressão paralela, mas ela não é a única forma de você tratar sinais de formas paralelas. Nossa, fica estranho, né? Muito paralelo, paralelo lá, paralelo aqui, paralelo não sei o quê. Mas é que a gente já vai entender o que significa este processamento paralelo e quais são as opções que nós temos. Você pode mudar o timbre de um instrumento, você pode trazer uma região de frequência com esses processamentos, você pode trazer mais informação RMS. Eu acho meio... Não é meio estranho, mas sabe, quando você pensa dessa forma, acaba distanciando um pouco, deixando muito duro a forma de tratar este processamento paralelo. Porque quando você pensa dessa forma de trazer mais volume ou de trazer mais presença, ela não está errada, não está errado pensar assim. Mas o lance é que você meio que não pensa muito, simplesmente vai lá, dá uma esmagada no som e foi, está pronto o teu processamento paralelo. E às vezes não é só isso, você pode trazer um novo timbre, você pode trazer uma nova vibe para o teu som, tratando estes sinais diretos de forma paralela. Pô, ficar falando assim fica meio complicado. Eu vou desenhar aqui, ó. Indo aqui para o desenho, nós temos então o canal, certo? Onde a gente vai chamar de fonte, que é da onde vem o sinal. E aí neste canal você, por exemplo, colocou um filtro, um EQ e um comp. E deixou bem musical. Então você tem informação aqui. E aí ele vai para o teu subgrupo e também vai para um canal onde a gente chama de processamento paralelo. Geralmente na minha sessão eu chamo de PRL, mas você pode chamar ele da maneira que você achar melhor. E aí você manda para o teu subgrupo. Essa é uma forma de ligação quando a gente fala de sinais paralelos. Uma outra forma é você ter a fonte com os mesmos processamentos, tá? Filtro. Estou só dando um exemplo. Às vezes você não filtra, às vezes você não usa equalizador e às vezes você não usa compressor. Usa só um ou outro. E aí dessa fonte você envia para um canal auxiliar. Este canal auxiliar vai para o subgrupo. E aí da fonte você envia para um canal de processamento paralelo que vai para o teu auxiliar junto com a fonte original que está aqui, certo? Essas são as duas formas de você ligar estes processamentos paralelos. Assim, não são as únicas duas formas, mas são as mais comuns. Note que na segunda opção, quando você envia para um canal auxiliar antes de enviar para o subgrupo, você tem mais uma visualização da soma dos sinais, o que te dá mais informação, mas não necessariamente vai fazer soar melhor. Apenas vai te dar mais controle da visualização do que está sendo alterado no volume deste sinal ou deste instrumento que você resolveu fazer este processo paralelo. Vamos dar uma olhada aqui na sessão, indo para o DAW. Nós temos, por exemplo, se eu pego a voz do Gui aqui, a voz do Gui está indo para o subgrupo, certo? E aí eu vou criar um canal mono, LVPRL, onde ele vai receber o sinal. Então o sinal aqui, como é que está acontecendo? Ele tem essa via auxiliar que entra no canal de processamento paralelo e os dois estão indo para o subgrupo da voz. Este é o caminho de sinal que geralmente a gente utiliza na mixagem. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quando que eu utilizo compressão paralela? Quando que eu utilizo esse processamento paralelo? Quais são os tipos de processamentos paralelos que eu posso utilizar na minha sessão? São infinitas possibilidades. Como tudo que nós estudamos até aqui, o que importa é o objetivo, a sonoridade ou a mudança que você quer trazer
para o teu processo de mixagem. É isso que vai determinar. Não existe certo e errado. E mais um ponto, você não é obrigado a utilizar. Só que aí a gente entra numa competição que é complicada, porque nós somos acostumados a ouvir estas somas desde sempre, porque essa técnica da compressão paralela ou dos processamentos paralelos é muito antiga, não é de hoje. Na aula de DAW eu vou mostrar a diferença de uma DAW para uma ligação de uma mixagem analógica. Tipo, toda aula eu quero mostrar essa diferença, tanto na aula de tipos de canal, na aula de roteamento, e nessa eu já queria ter mostrado, mas eu estou guardando isso para mostrar na aula de DAW, porque nós somos acostumados a ouvir esta soma e soa muito bem, é musical, é incrível, e um dos objetivos de você trabalhar com processamentos paralelos pode ser trazer mais RMS para a tua música, mais volume médio, ou seja, diminuir a diferença dos picos para o volume médio. Só que aí você consegue, com o tempo, manipular esta informação. Por exemplo, pegar uma bateria. Você não tira tanto a naturalidade dela ou não comprime tanto o sinal de bumbo e caixa, e aí envia o bumbo e a caixa para um compressor paralelo que vai esmagar o som. E aí você faz o blend mantendo a naturalidade do sinal, somando com esta distorção ou com esta compressão excessiva que você utilizou no processamento paralelo. Note que eu falei distorção. Por que eu falei distorção? Porque este processamento paralelo, ele pode vir de uma distorção, não necessariamente precisa ser um compressor. Você pode utilizar um exciter, você pode utilizar um limiter, você pode utilizar qualquer equipamento que traga muito ganho, que modifique a forma ou o comportamento do sinal. Então não é só compressão paralela, mas com certeza compressão paralela é a mais conhecida, a mais utilizada e a que nós somos acostumados a ouvir. Uma outra coisa que você precisa ter atenção no teu processo de mixagem é que, assim como trabalhar com limiters, igual eu falei da aula de limiter, a compressão paralela ou o processamento paralelo traz um efeito sonoro imediato. Então não confunda esse imediatismo ou esta facilidade da alteração de sinal, desta impressão de volume, te confundir com qualidade sonora no final do teu processo de mixagem. E aí eu falo para você, quem diz para você se passou do ponto ou não? Exatamente, a estrutura de ganho. É ela que vai te apontar se você passou da conta ou não. Se está distorcendo ou não, se mudou muito a relação do volume médio com o pico. Às vezes, o teu objetivo, por exemplo, você está mixando um hard rock, ou você está mixando um rock, ou você está mixando uma voz de um trap, onde você tem muita informação na base, o teu beat está comendo solto e você precisa deixar a voz grande também. Aí você não vai ser muito suave neste processamento paralelo. Por quê? Porque você tem que colocar essa informação da voz dentro de uma base que tem muita informação e muita energia. Beleza? Voltando a falar do rock, o rock nós somos acostumados a ouvir esta soma em guitarras, no baixo, na bateria, na voz, ou seja, em tudo. Nós somos acostumados a ouvir estas somas de sinal. Legal? Isso é bem importante. Porque o que acontece? Quando eu falo que nós somos acostumados a ouvir, é porque essas técnicas elas são utilizadas há mais de 30 anos. Dificilmente uma música que marcou a sua infância, que marcou a sua adolescência, não tinha um processamento paralelo. Assim, a chance é 1 milhão para 1 de não ter. Porque você vai construindo em camadas a sonoridade do teu processo de mixagem, que é isso que a aula de ontem mostrou no roteamento. Você vai trabalhando por estágios, você não tenta chegar num resultado final trabalhando no canal específico. O processo de mixagem, ele é uma soma, ele é um passo de cada vez.
É você ir preparando a música para chegar numa grande sonoridade. Quando você pula esta etapa e tenta já no canal principal chegar na sonoridade final, você está ocupando mais espaços do que aquele instrumento deveria. Isso é muito comum para quem está começando no processo de mixagem, quando a gente fala de kick, por exemplo. O cara quer no canal do kick já chegar no volume da balada, batendo tudo e tremendo o clube. E a gente precisa ir construindo, né, e amadurecendo a música dentro do processo de mixagem. Beleza? Então lembre-se disso. Ontem na aula eu mostrei também a medição, né, dos 10 dBs, de 8 até chegar no nosso reference level. Esses passos que você tem para trabalhar com processamentos paralelos, com compressão no canal individual. Às vezes você já chega sem realizar a compressão paralela ou processamento paralelo. Não é obrigatório você utilizar. Mas nós somos acostumados a ouvir. Então é uma balança. Se você chega e fala, tá, Nico, me fala aí, você usa em toda a mixagem? Eu vou te falar aqui. Depende. Depende. Já me veio aqui uma mixagem que eu não utilizei processamento paralelo, mas fiz um paralelo do Mixbus. E aí você vai ouvindo e identificando quando utilizar um processamento paralelo ou não. Lembrando que aqui o foco do curso é você entender o fundamento e não te passar uma fórmula falando, ó, faz isso aqui para você chegar na sonoridade tal. Entenda o fundamento e escolha o seu caminho. Então, é importante você identificar as sonoridades, beleza? Voltando aqui para o Pro Tools, nós temos então esse canal de compressão paralela que eu fiz, e aí o que eu faço? Geralmente eu utilizo um compressor diferente da característica do canal original. O que isso quer dizer com isso? Vamos supor, se eu utilizar um Opto aqui na voz dele, eu vou utilizar um outro tipo de compressor no canal de compressão paralela. Então vamos colocar aqui um FET. Nossa, escrevi FET aqui, 1176 Legacy também, pronto. Então eu tenho duas características sonoras diferentes. Lembrando que o 1176 ele distorce rapidinho, o que é legal neste caso de realizar a compressão paralela. E aí nós temos um Opto, que é o canal da voz dele. Vamos dar uma trabalhada rapidinho aqui, chegar num resultado rápido aqui, bem interessante. Vamos lá. Todo dia de manhã, para um tempo pra pensar que tá tudo tão cinza, amor, que tá tudo sem cor. Passa tudo tão depressa e pode até passar. Já não vejo a hora de poder voltar junto do teu calor. Todo dia de manhã, para um tempo pra pensar que tá tudo tão cinza, amor, que tá tudo sem cor. Todo dia de manhã, para um tempo pra pensar que tá tudo tão cinza, amor, que tá tudo sem cor. Fui bem agressivo, certo? Para mim só o LA2A aqui da voz dele já tinha resolvido, mas como a gente está numa aula de processamento paralelo, deixei bem arisco o 1176. Ele está bem agressivo, está rápido, está trazendo bastante drive, só que para mim ele trouxe muita informação no médio grave, não gostei disso não. Então deixa eu tirar aqui esse médio grave que eu coloquei, já mudou o timbre, assim, de uma forma muito excessiva. Então o que eu vou fazer? Voltei ali 2 dBs do médio grave, vou manter, isso é bem importante você prestar atenção, porque toda vez agora que você trabalhar com alterações de volume, você vai mexer na cadeia de sinal que você ficou um tempo vendo a compressão, vendo o quanto estava do timbre. Então qualquer alteração que você começa a realizar no teu processo de mixagem a partir de agora, você vai alterar a dinâmica do sinal, porque você já está criando cadeias de sinal. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar o meu fader
do canal da voz do Gui e segurar o volume, vai mexer no sinal que está entrando na compressão paralela. A única forma de eu mudar isso é deixar em pré-fader, para não alterar. A gente viu isso, acho que na aula passada. Então aqui, ó, como é que está esse caminho do sinal? Está passando pelo LA2A, aqui, certo? Indo para a via auxiliar, e da via auxiliar entrando no 1176, saindo do 1176 e indo para o meu LV grupo. E este canal de voz também está indo para o meu LV grupo. Eu estou trabalhando com uma soma de 2 sinais aqui. Deixa eu marcar aqui, ó, o sinal em azul, que é da voz principal do canal, que é este canal aqui, junto com a soma, que é este sinal verde, que está neste canal aqui. Esses 2 sinais estão indo para o meu LV grupo, certo? Agora você tem que começar a estar no controle do processo de mixagem e entender essas relações da faixa de dinâmica. Isso é muito importante na mixagem in the box. Você entender o caminho, o fluxo do sinal. Isso é muito importante na mixagem in the box, independente da DAW que você utiliza. Porque o equalizador, ele vai e tira 2 dBs, 3 dBs, 10 dBs, 15 dBs da frequência que você colocou, independente do sinal que está entrando. Os compressores não, eles são processadores de dinâmica, conforme você viu na aula de compressão. Aula 11. Você tem um threshold, que ele ativa o sistema de gain reduction do compressor. Se você altera o sinal, tudo que você configurou vai mudar. É muito importante você entender esta diferença, essa importância dos processadores de dinâmica. Porque se você não compreender e não ter esta autoridade sobre o processo de mixagem, você não vai conseguir estabelecer um dynamic range interessante no seu processo de mixagem. Essa faixa de dinâmica, ela vai se alterar o tempo inteiro se você não presta atenção neste ponto do sinal indo para o compressor no processo de mixagem. Eu estou sendo bem repetitivo porque isso é, tem coisas importantes e tem coisas fundamentais. Se você não entende essa relação da estrutura de ganho, está construindo o teu prédio em cima de areia. Não vai ficar sólido, não vai ficar reto, não vai ficar firme. Quando chegar no final, lá em cima, quando você estiver terminando, vai entortar tudo. Essa relação dos processos de dinâmica, dos sinais, está completamente ligado com a estrutura de ganho, que está completamente ligado com o contraste, com o encaixe de frequências, com a soma da criação dos efeitos, ou seja, com o processo de mixagem. Isto é o processo de mixagem. É que a gente está estudando tema por tema. Daí parece que fica, meu Deus, e a mixagem está onde nisso? Não, não, isso tudo que nós estamos estudando é o processo de mixagem. É isso que diferencia uma sonoridade madura, profissional, gringa, não sei como você quer chamar, de uma mixagem amadora. É este entendimento do todo. E aqui no curso nós estamos estudando ponto a ponto, seguindo uma linha do tempo, uma linha cronológica para você entender isso e não ficar pulando etapas. Como que você vai acertar uma compressão paralela? Como que você vai acertar um processamento paralelo se nem a faixa de dinâmica você conseguia controlar com o compressor e para você talvez tenha sido uma surpresa em saber que o principal do compressor não é da textura? Você entende como queimar uma etapa compromete o todo? Assim como qualquer construção, qualquer coisa que você quer construir de maneira sólida, você não pode queimar etapas.
E esse é o objetivo do NCS Base. Aqui nós estamos estudando o fundamento do processo de mixagem. Eu estou fazendo uma introdução de cada tema. Tem muito mais coisa para você estudar. Isso é só o ponto de partida. Só que você pode escolher se você quer só esse ponto de partida ou se você quer ir a fundo. É uma escolha sua, é uma coisa pessoal. Tá tudo certo. Mas o importante, o objetivo do curso é falar com você e te mostrar estes fundamentos para você não pular etapas. Esse é o objetivo. Por isso que eu estou gravando aula aqui igual doido, soltando uma aula por dia durante 21 dias. Meu, quem que faz isso? Por quê? Fazendo as lives, conhecendo a galera, o pessoal entrando no NCS profissional. Pelas perguntas, eu consegui identificar que as pessoas pularam etapas da base do áudio. Na aula de efeitos, eu falei uma parada muito importante, que se você não tiver ouvido musical, dificilmente você vai criar ou conseguir criar um efeito musical. Isso também vale no processamento paralelo. Só que, igual eu falei na aula de efeitos, isso não tem a ver com mixagem. Isso não tem a ver com o processo de mixagem. Isso não tem a ver com você estudar mixagem. Isso tem a ver com você desenvolver um ouvido musical. E isso é muito importante para a gente que trabalha com música. Tranquilão? Isso é muito importante mesmo, porque às vezes a sua mixagem não soa bem porque você não tem um ouvido musical. Ou não soa melhor porque não tem essa musicalidade desenvolvida. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei na aula de efeitos. Vai conversar com o músico, vai se envolver com o músico, vai procurar conhecer e pensar o que eles pensam, o que eles prestam atenção, o papo entre eles, produtor musical, arranjador, a vida de estúdio, a vida com a galera que tem essa vivência de estúdio. Essa convivência é muito importante, você precisa se envolver com essa galera, porque senão você acaba olhando muito para o teu mundo, para o teu universo, achando que é aquilo ali. E aí você tenta pegar todo o curso aqui e trazer para a sua realidade. Tenta não fazer isso, porque você vai deixar de amadurecer o seu ouvido. Tranquilo? Beleza? Voltando aqui então, nós temos este sinal que a gente criou, paralelo, neste caso aqui é uma compressão paralela. Meus canais paralelos estão nessa cor azul. Eu vou tirar aqui ele, zerei o volume completamente e vamos ouvir e até onde dá para ir sem alterar tanto timbre, que eu não gostei muito da alteração. Vamos ver. Todo dia de manhã, para um tempo pra pensar que tá tudo tão cinza, amor, que tá tudo sem cor. Passa tudo tão depressa e pode até passar. Já não vejo a hora de poder voltar junto do teu calor. Quando eu muto, dá para sentir bem a diferença, né? Nós estamos estudando a mixagem, mas eu não vou realizar um processo de mixagem desta forma. Isso é uma aula sobre processamento paralelo. Se você começa já fazendo compressão paralela no início do teu processo de mixagem, vai acabar onde isso? Vai virar um elefante. Então aqui é uma aula, eu não vou, assim, primeira coisa que eu vou fazer da mixagem, acertar volumes, fazer o roteamento e começar com processamento ou compressão paralela. Não, isso é uma aula. Não faça isso. O processo de mixagem não é assim. Não confunda esta linha que nós estamos criando do curso com a forma de você operar o processo de mixagem. Você precisa voltar, se você quer criar esta rotina no processo de mixagem, você faz o teu roteamento de sinal e aí você começa a trabalhar com volumes, equalização e compressão até chegar no resultado satisfatório e aí você vai criando processamentos paralelos para trazer mais energia para a sonoridade da sua música. Tranquilo? Fica aqui o aviso porque como esse é o NCS base, pode ser que você esteja iniciando o processo de mixagem e pode ser que você confunda. Então não confunda. Essa aula de processamento paralelo, ela está seguindo uma linha cronológica para o teu desenvolvimento de estudo, mas não significa que este é o caminho. Então você equaliza, comprime, faz o roteamento e faz o processamento paralelo. Não. Isso eu vou deixar mais claro no aulão, dia 6 e 7 de novembro
10 horas da manhã, onde eu vou mostrar essa rotina de mixagem, como começar e qual o caminho seguir dentro do processo de mixagem, utilizando tudo isso que nós estudamos aqui. Vai ficar mais claro lá, então fique tranquilo. Foco no estudo, foca na aula e bora. Continuando aqui, então eu fiz esse processamento paralelo da voz, já fiz o AB para você ouvir a diferença, muda bastante o timbre, veio uma região ali no médio grave que eu não gostei muito, mas tudo bem, vamos seguir em frente, vamos fazer um outro processamento paralelo, vamos fazer no baixo, só que aí no baixo eu vou fazer com um drive mesmo, vou usar um Sansamp, então vou colocar aqui, ó, Bass Drive, mono também. Mandar lá para o meu subgrupo do baixo. E colocar o Sansamp. E aí eu gosto de timbrar o baixo de maneira diferente. Então o que eu faço? Eu desligo a saída do canal e vou ouvir o timbre no Sansamp. Vou solar aqui para você ouvir, tá? Porque nós estamos numa aula. É que assim, o ouvido já fica, é que às vezes não sempre, esses processamentos paralelos trazem frequências que, nossa, é difícil para mim não começar a trabalhar com equalização no canal de processamento paralelo, porque muda o timbre, coisas que eu fiquei pensando, realizando durante o processo de mixagem, podem ser comprometidos ou geralmente são comprometidos por esses processamentos paralelos. Então não é você ficar criando compressão paralela, distorção e sair metendo louco, porque o gráfico do balanço tonal aqui vai embora. Trouxe já, nossa, umas regiões do baixo ali de frequência que não estão musicais, mas trouxe presença e energia, que é o famoso efeito loudness. Tem até uma brincadeira que a gente faz aqui no estúdio, que o Bruno Haller trouxe para nós, que ele fala que esse loudness é o açúcar na mixagem. Entende? Então não confunda essa presença com qualidade no processo de mixagem. Você viu aqui, ficou presente, o baixo ficou, mas perdeu o contraste. Tá tocando numa região que na voz é muito mais bonito. E aí fica complicado assim dizer para você o que você tem que fazer. Mas você precisa entender este fundamento. Porque quando você cria um canal de processamento paralelo, você não pode pensar só na energia, só em trazer volume médio, só trazer pressão sonora. Porque vem um combo junto. A relação para o balanço tonal muda também. Igual eu falei na aula de efeitos, no processamento paralelo é a mesma coisa. Eu falo muito sobre isso no curso de estrutura de ganho, dentro do NCS profissional. Nossa, eu bato muito sobre isso, mostro essas alterações, você fazer o alinhamento dos plugins para realizar esses processamentos paralelos, para entender o que está acontecendo e o que está mudando na tua faixa de dinâmica, relacionado com o balanço tonal e com toda a energia do teu processo de mixagem.
Então por isso que você precisa entender o fundamento e entender quais são as consequências para o teu processo de mixagem. E eu já estou passando a base para você aqui. Não confunda a presença de ter o som na cara com a qualidade e o contraste e a profundidade do teu processo de mixagem. Porque você está deixando, se você não é seletivo, pensando no teu balanço tonal, pensando na tua estrutura de ganho, você vai tirar o contraste, vai diminuir a imagem estéreo. Por quê? Porque os elementos vão começar a borrar. Essa é a consequência de uma imagem estéreo pequena. Quando você coloca muita energia, não é seletivo nas regiões de frequência e tira a sensação de profundidade. Automaticamente o nosso ouvido entende como uma mixagem onde está tudo aqui, mas está pequena na imagem estéreo e pequena na profundidade, mas está tudo aqui. Você não tem aquela sensação de respiro, você não tem aquela sensação de movimento. Então, se você não cuida com os teus processamentos paralelos, automaticamente você vai ter uma mixagem com bastante volume, mas com pouca profundidade, pouca imagem estéreo. E aí você vai utilizar um stereo spread. O stereo spread, ele é um efeito. Ele trabalha com cancelamentos de fase. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Não stereo spread, nós vamos estudar fase. Você vai entender o que é este cancelamento de fase e vai entender também que tudo no processo de mixagem, igual ficou claro nessa aula hoje, está completamente relacionado. A partir do momento que você tem o fundamento, você passa a entender que uma ação corresponde à próxima, que corresponde à outra. Você não tem como ficar indo e voltando. Esse passo para trás vai mexer no todo. Por quê? Principalmente por causa dos processamentos de dinâmica. Se você, por exemplo, estabeleci aqui, gostei muito de tudo que está acontecendo, mas a voz ficou alta. Aí você vem aqui no meio do teu processo de mixagem e faz o seguinte, cara, vou tirar um pouquinho de volume da voz do Gui. Certo? O que vai acontecer com o teu processamento de dinâmica? Vai acontecer o que eu mostrei na aula de roteamento. Vou gerar um sinal aqui, nós não precisamos ouvir. Certo? Este meu sinal, ele está indo para o meu compressor, tá? Tá aqui. O meu compressor, deixa eu só exagerar no sinal para você ver a agulha do Gain Reduction atuando. Ó, eu tô dando sinal e ó, o meu canal de compressão paralela está segurando, ó. Meu compressor está segurando, está gerando distorção e está segurando. Tá vendo? Aqui não atingiu o threshold do compressor. Atingiu o threshold do compressor em menos 9.7. Estou subindo, ó, não está alterando, está segurando. Beleza. Vamos deixar aqui então. Tá lá, estou tendo 9 dB de compressão. Ele está distorcendo, está gerando uma sensação auditiva, está alterando o timbre de uma certa maneira específica. Calma se você está começando agora a estudar mixagem, isso é um pouquinho avançado, eu falo isso com mais cuidado, no passo a passo dentro do NCS profissional, mas você precisa saber disso agora, por isso que eu estou falando agora, mas depois você volta, assiste de novo a aula, assiste essa aula de compressão, assiste a aula de roteamento, assiste a aula de efeitos, faz assim, ó, assiste a aula de ganho e volume, pico RMS, reference level, roteamento de sinal, compressão, efeitos, e aí você volta aqui para essa aula. Faz este caminho, assiste de novo, porque depois de você ter chego aqui nesta aula, você vai ter uma outra visão dessas aulas, e isso que eu estou fazendo vai ficar mais claro. Tranquilo? Mas eu preciso mostrar isso. Ó, o que acontece? Então eu estou lá no meio do meu processo de mixagem, e aí eu resolvo baixar um pouquinho o volume da voz. Tudo bem, baixei. Ó, meu compressor. Meu compressor mudou simplesmente tudo. Ele está distorcendo agora de maneira diferente, está alterando o timbre de maneira diferente. Por isso que você ter essa consciência da sua estrutura de ganho e da relação da energia de tudo que está acontecendo determina a qualidade, da profundidade, da imagem estéreo, do contraste da sua mixagem. Quando nós estamos falando de processadores de dinâmica, essa palavra dinâmica
significa que não é fixo, que qualquer coisa que você altere na tua mixagem vai alterar os processadores de dinâmica. Este é o fundamento base do processo de mixagem. Quando nós falamos de processador de dinâmica, estrutura de ganho, estágio de ganho, ganho, pico, RMS, volume, voltagem, qualquer coisa relacionada ao que traz movimento para a música. Você precisa ter clareza neste tema. Este é o start, se você quer ter uma sonoridade controlada no teu processo de mixagem. Ficou com alguma dúvida? Você pode perguntar aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Mas assiste de novo essa aula, assiste de novo as aulas que eu indiquei, porque você precisa estar 100% seguro sobre este tema, entendendo que os sinais alteram todos os processadores de dinâmica dentro da tua sessão. E isso vai acontecendo na cadeia do sinal. Se eu mexer na voz, vai mexer no processamento paralelo da voz, no subgrupo da voz e no mix bus. Porque é a cadeia do sinal. O sinal está fazendo este caminho. Isso é muito importante de você entender. É muito difícil a gente achar um exemplo fora do mundo do áudio para tratar com essas relações de sinal. Mas você viu como isso principalmente... Nossa, eu falei isso nessa aula e vou falar de novo. Principalmente falando da mixagem in the box, onde nós não temos valores positivos, onde nós temos um teto que é um limite que degrada o som. Então você entender toda essa relação de dinâmica, de sinais e como está a saúde do teu processo de mixagem é fundamental. Certo? Nesta aula eu dei o exemplo com um compressor, dei um exemplo com um drive, mas você pode utilizar saturadores, você pode utilizar exciters e mais um monte de ferramentas disponíveis hoje no mercado que trazem novas cores, novos timbres e novas sensações para o teu processo de mixagem. Amanhã nós iremos estudar sobre fase, que também é um assunto muitíssimo importante dentro do fundamento e da base no processo de mixagem. Beleza? Até amanhã, 10 horas da manhã.